E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar a resolução do problema desse J7 Prime. O problema desse aparelho aqui é o seguinte, ele tá com esse botão, o de voltar, inativo, não está respondendo. O botão de janela, o home e o biometria estão respondendo normal, porém o de voltar não está respondendo. Vou fazer alguns testes aqui para vocês verem melhor. Esse aqui seria o botão home, vou apertar aqui, ó, volta à tela inicial. Porém, quando eu pressiono aqui a tecla de voltar, ele não volta para a tela inicial de forma alguma. Então temos esses dois botões aqui ativos, a biometria ativa também, porém esse botão está parado. Agora eu vou mostrar a vocês a resolução desse problema e como resolver. Eu vou vir aqui no esquema elétrico do meu aparelho, do G610, que é o J7 Prime, e vou digitar aqui Key, que significa botão. Vou ver se eu encontro alguma coisa relacionado ao botão de voltar. Aqui temos o Power Key, que seria o botão de ligar. Aqui temos o menu e vamos caçar, vamos procurar o botão de voltar. Deixa eu clicar para ir à frente. Pronto, aqui temos o nosso sensor do botão de voltar. Como vocês podem ver, tem Back Sense, seria sensor de volta, ou então sensor de voltar, certo? A gente vai ter que verificar a nossa comunicação nesse FPC, que seria o HEA6000, que seria esse FPC aqui. A malha correspondente ao botão de voltar seria essa malha, a malha número 2. Aqui temos a malha correspondente ao botão do home e do outro lado temos a correspondente ao botão de voltar. Vou selecionar essa malha aqui e vou colocar em prosseguir para ver para onde ela vai. Pronto, vejam só, essa malha vem aqui, passa por essa bobina de 82 nanohenries. Tem esse capacitor também aqui, só que esse capacitor não está na placa. Como vocês podem ver, está escrito aqui Open, é porque ele não existe na placa. Nossa malha vem, passa por a bobina L7006 e segue e passa por esse resistor aqui R7010. Aí desce, vem e entra nesse pino aqui, o SEN2 do nosso circuito U7007. Então a gente vai ter que fazer a verificação de toda essa malha para ver se tem alguma falha nela. Pode ter malha rompida, pode ser essa bobina aberta, pode ser esse resistor. E dificilmente aqui vai ter algum curto. Se tiver algum curto aqui, vai ser o próprio circuito que está com problema. Por que ela não vai ter curto, essa malha? Porque essa malha aqui não vai ter nenhum componente em paralelo ao GND. Só vai ter dois componentes em série, certo? Vou verificar mais uma vez aqui. Vejam só, como vocês podem ver, sai direto do pino 2, segue e já vai direto para a nossa bobina, passa pelo resistor e depois para o nosso circuito. Então, bora lá seguir com a nossa análise. Como eu expliquei para vocês anteriormente, nossa comunicação vai começar no botão de voltar. Ela vai seguir e vai passar por uma bobina, certo? Vejam só, aqui seria o botão de voltar e aqui seria a nossa bobina. Logo depois da bobina, ele vai ter um resistor.
e logo depois já vai entrar diretamente no circuito responsável pela comunicação do nosso botão de voltar, que seria o U7007. Então nossa comunicação, toda vez que a gente colocar o dedo em cima do sensor, ele vai enviar uma comunicação para o nosso circuito para que seja ativado via software o comando específico. Se qualquer desses componentes aqui estiver defeituoso, ou essa bobina aqui, ou esse resistor, a gente não vai ter a comunicação do nosso sensor para o circuito responsável por essa comunicação, que faz o envio da informação para a CPU. Então a gente vai verificar condução reversa no nosso FPC do nosso botão de voltar, para ver se vamos ter valor de referência no pino 2, certo? Se não tiver valor de referência no pino 2, a gente vai medir nesse lado da bobina, ver se tem alguma comunicação, e desse lado. Se não tiver comunicação nesse lado da bobina, mas desse lado da bobina tiver comunicação, significa que a bobina está rompida. A gente vai ter que fazer a substituição dela e já vai resolver. Caso não tenha comunicação de nenhum dos dois lados da bobina, a gente vai ter que testar o resistor na entrada e na saída dele, nos dois lados, no caso. Tem que ter valor de referência nos dois lados. Se não tiver valor de referência nesse lado aqui, vai significar que o nosso resistor vai estar rompido. E se não tiver valor de referência nesse lado do resistor, vai significar que temos solda fria no nosso circuito de carga, no nosso pad que vai fazer a comunicação com essa malha. Então a gente vai partir agora para o teste com o multímetro para tentar identificar essa falha. O que fizemos? Viemos direto ao circuito U7007, que é o responsável pelo botão voltar, para fazer logo a medição direto no resistor, que seria o próximo componente antes do circuito integrado. Seria o botão, a bobina, o resistor e o circuito. Nessa sequência, nessa ordem. Então vou fazer a medição aqui para ver se está tendo comunicação no resistor. Nesse lado aqui do resistor, que é o lado que vai para o circuito, tem comunicação. Como podemos ver, está dando uma queda de tensão em milivolts de 556, 555. Agora eu vou medir no outro lado do resistor, que vai para a bobina e depois segue para o botão, para ver se vai ter algum valor de referência. Aqui também temos valor de referência, então significa que o resistor está funcionando normalmente. Temos diferença entre um polo e outro resistor devido ao fato da resistência do próprio componente. Vai alterar um pouquinho o nosso valor aqui. Então o que nos resta? Vai nos restar apenas o problema na nossa bobina ou então malha rompida da bobina ao resistor ou então da bobina ao FPC do botão. Então vamos seguir com a análise. Vou soldar aqui um fio no nosso pino 2 para tentarmos encontrar a bobina através da continuidade. Ok, um pouco de solda em pasta e agora eu vou fazer a soldagem do nosso fio de jumper. Vamos lá. Pronto, tá bem soldado.
Agora eu vou virar o outro lado da placa. Vou só raspar um pouquinho para dar contato fácil quando eu for fazer o teste com o multímetro. Deixar aqui próximo. Pronto. Aqui temos uma bobina, vou testar ela agora. Vou só posicionar o fio direitinho aqui. Pronto. Vou testar primeiro essa nossa bobina aqui para ver se ela dá continuidade de algum dos... Vejam só, assim que eu trisquei nela, ela já se movimentou. Essa bobina tá totalmente solta. Vou fazer uma limpeza aqui. Temos aqui os dois terminais da bobina na placa, temos esse pad e temos esse outro pad. Vou testar a continuidade nesse pad aqui, porque se esse pad tiver comunicação com o nosso FPC, ele deve bipar, deve dar continuidade. Então bora ver. Vejam só, tá bipando, não temos malha rompida dessa bobina até o nosso FPC. Agora eu vou testar a queda de tensão nesse pad aqui e deveremos ter um valor de referência. Vejam só, temos valor de referência, o mesmo valor que encontramos no diodo, temos aqui no pad dessa bobina. Então significa que o nosso problema do botão de voltar que não está funcionando é simplesmente essa bobina aqui. A gente vai verificar o valor dela, a indutância dela, vamos substituir e vamos voltar para mostrar o resultado, se ficou 100% ou não. Já coloquei a bobina no lugar. Um detalhe muito importante é sempre colocar um componente de mesma característica, tanto o mesmo tamanho como o mesmo valor, seja ele resistor, capacitor, bobina ou qualquer outro componente que precisar ser substituído. Agora vamos fazer o teste aqui no nosso pino de número 2 do nosso FPC, onde anteriormente estava dando open load, que seria a linha aberta, certo? Vou verificar agora para ver se tem comunicação. E agora já temos o valor de condução
reversa de 846 milivolts, o mesmo valor que encontramos lá na saída do nosso circuito, aliás, depois do resistor. Aparentemente, problema solucionado. Agora vamos fazer os testes. O aparelho está aqui, já fiz a troca do componente. Agora vamos testar. Tá aqui o nosso sensorzinho, certo? E vamos clicar nele. O botão funcionando normal agora. E é isso, galera. Aparelho solucionado. O aparelho está 100% agora. E até o próximo vídeo. Valeu!